Bom dia, vamos ver agora a cinemática dos corpos rígidos e a gente vai ver que a gente vai aproveitar muito do que a gente viu na cinemática dos pontos materiais. Então, para os corpos rígidos, a gente vai fazer o quê? A gente vai procurar as relações que existem entre tempo, posição, velocidade e aceleração das partículas que compõem o corpo rígido. Tá bom? E dentro dos movimentos de corpo rígido, conseguiu fazer-se uma classificação, né, dos tipos de movimento. Primeiro, a gente pode ter uma translação. Então, a translação, como a gente vai detalhar mais em seguida, okay? Como a gente vê com o corpo rígido se translado? Você pegar qualquer reta, qualquer segmento que liga dois pontos do corpo rígido, e essa reta, esse segmento, ele não pode mudar ou ele não muda de direção ao longo do movimento de translação. Existe também rotação em torno de eixo fixo. Okay? Então, quando o corpo rígido ele está em uma rotação em torno do eixo fixo, você pegar qualquer ponto desse corpo rígido, sua trajetória é circular, cujo centro pertence ao eixo, e você vê que ele se move em planos paralelos. Então, é assim que a gente vê que um corpo rígido está em rotação em torno do eixo fixo. Existe um outro tipo de movimento que se chama o movimento plano geral. Então, o movimento que está no plano, ok? Do tipo esse rolamento ou esse movimento dessa haste aqui, ó. Mas que não pode ser descrito nem como uma translação, nem como uma rotação. Um outro tipo de movimento que se encontra também no dia a dia é o movimento do corpo rígido em torno de um ponto fixo. Então, por exemplo, o caso desse peão. E quando o movimento não pode ser restrita a uma dessas quatro classificações, a gente tem um movimento geral. Bom, então, nesse capítulo, vamos ver em particular o movimento da translação, da rotação em torno do eixo fixo, e a gente vai utilizar essas duas informações para tratar problemas mais complexos de movimento plano geral. Em primeiro, vamos descrever a cinemática de um movimento de translação. Então, primeiro, tem que definir, né, exatamente o que é esse movimento de translação. Como eu falei, como a gente pode ver que o corpo rígido está em um movimento de translação? Você pega uma reta que liga qualquer dois pontos desse corpo rígido e você tem que observar que essa direção ela não pode mudar durante a trajetória, ao longo da trajetória. E dessa forma, todas as partículas do corpo, ok? Elas se movem em linhas paralelas. Não quer dizer em linha reta, é linha paralela. Então, você pode ter um movimento de translação retilíneo, mas também curvilíneo. Bom, agora vamos na descrição, né, dessa cinemática. Visto que qualquer direção que liga dois pontos do corpo rígido não muda ao longo da trajetória, vamos escrever, né, que a posição do ponto B ela é igual à posição do ponto A, mais justamente a posição de B em relação a A, né, que a gente viu no caso da cinemática da partícula. E a definição da translação é que justamente essa direção ela não muda, né? Esse vetor não muda, como a gente está num corpo rígido também a distância não muda. Então a gente vai aproveitar dessa característica, derivando, né, essa equação, a gente tem que a derivar desse vetor posição e a vetor velocidade, desse vetor posição e a vetor velocidade, e aqui dá zero. Então a gente obtém finalmente que é um movimento de translação, a velocidade de qualquer ponto do corpo rígido é a mesma, assim como a aceleração. Então, cuidado, né? E isso não quer dizer que a velocidade e a aceleração são grandezas constantes na trajetória. Elas podem mudar a cada instante. O que quer dizer isso é que, se eu pego em um certo instante a velocidade de qualquer ponto do corpo rígido, ela vai ser a mesma. Nesse instante também, a aceleração de qualquer ponto do corpo rígido vai ser a mesma. Ok. O outro movimento que nos interessa é o movimento de rotação em torno do eixo fixo. E como eu falei, né, nesse tipo de movimento, todos os pontos do corpo rígido eles vão se mover ao longo de um círculo, okay, cujo centro ele pertence ao eixo. E, portanto, se você pegar qualquer ponto, eles vão se mover em planos paralelos. Bom, vamos descrever a cinemática desse movimento. Então, primeiro, a velocidade desse ponto P. A gente sabe que a direção é sempre tangente à trajetória. Tá bom? Então, a trajetória é circular, a direção é a tangente, que vai ser perpendicular ao raio do círculo e também perpendicular ao eixo. Sentido, o sentido da regra da mão direita. Se girar assim, vai para lá.
E a intensidade? A intensidade vai ser calculada como? Né? É a derivada do comprimento do arco de círculo em relação ao tempo. Esse comprimento aqui, ó, arco de círculo, é o quê? R, sendo θ, que me dá, na verdade, esse raio, vezes a variação angular, θ. Substituindo nessa equação, a gente obtém que a intensidade vale R seno φ dt sobre dt, ok? Essa aí não é nada mais, nada menos que a velocidade angular. Então, a gente tem velocidade igual a R ômega, como você sabe muito bem. Esse R é o quê? O raio do círculo, da trajetória circular. Bom, agora definindo um vetor velocidade angular. Como a gente vai definir esse vetor velocidade angular? A direção é a direção do eixo, ok? Então, direção do eixo. E a sua intensidade vale ômega. Ômega positivo, né? No sentido regra da mão direita, e negativo no outro sentido. Então, utilizando esse vetor velocidade angular, a gente pode também descrever a relação entre os vetor velocidade linear com o vetor velocidade angular. Dessa forma, V é igual ao produto vetorial entre ômega e R. Tá bom? Nessa ordem. Então, cuidado que às vezes vocês erram na ordem, porque a gente lembra dessa fórmula V igual a R ômega, lembra que é produto vetorial e botar no mesmo sentido. Não, é ômega vetorial R. Verifique que esse produto vetorial vai ter exatamente essas três características. Tá bom? Essa relação, essa aí, né? São relações entre grandezas lineares e angulares. Tá bom? Toda vez que você tem uma relação envolvendo grandeza linear e angular, a grandeza angular sempre tem que expressa em radiano. Ok? Então, cuidado com isso. Bom, em relação à aceleração, né, desse ponto aqui, vou utilizar a definição, né, que a gente viu no caso do ponto material, que é a derivada do vetor velocidade, substituindo pela forma que a gente tem, tá bom? Eu deriva do produto é aquela fórmula, e aí eu associo o quê? Esse termo, que é a derivada do vetor velocidade angular, vou definir o quê? É a vetor aceleração angular, alfa. Como o eixo é fixo, na verdade, esse alfa, vetor alfa, também ele está ao longo do eixo de rotação. Ok? Esse, o valor aqui, sua intensidade, é a derivada vetor velocidade angular. Tá bom? Então, utilizando essa nova grandeza angular, a gente pode descrever o vetor aceleração linear dessa forma. Bom, e o que a gente consegue identificar? Esse primeiro termo, alfa, produto vetorial com R, ele, na verdade, corresponde à componente tangencial. Ok? Tangencial em relação à trajetória. Ok? E a gente vai trabalhar muito assim. Então, a componente tangencial vale isso e vale simplesmente R alfa. O raio vezes a aceleração angular. O sentido da aceleração tangencial vai depender do sinal de aceleração angular. E o outro termo, na verdade, ele corresponde à componente normal. Normal em relação, né, à trajetória. Ela sempre vai ser centrípeta, aponta para o centro. A sua intensidade vale R ômega quadrada. R, o raio, né, do círculo. Então, a gente vai trabalhar muito assim no caso de uma rotação em torno do eixo fixo, sempre trabalhando na componente tangencial e componente normal. Bom, agora resumindo, né, no plano, que a gente vai trabalhar muito no plano, e vai utilizar isso aí no movimento geral plano, né, a velocidade de um ponto P do corpo rígido, você pode utilizar a grandeza vetorial, mas no plano, né, não esqueça das características, que essa aí que a gente vai utilizar muito mais durante os exercícios. A gente sabe que a direção é tangente, o sentido da trajetória, então se gira para cá, vai para cima, e a intensidade é simplesmente o raio, né, R vezes velocidade angular, ômega. Para a aceleração, existe essa expressão vetorial, bom, mas a gente vai utilizar muito os componentes tangencial, né, que é então direção tangencial, vale R alfa. Se alfa é positivo, está no sentido positivo. Se alfa é negativo, está no outro sentido. E o componente normal, que sempre é centrípeta, ok? E o valor vale R ômega quadrada. Então, a gente vai trabalhar muito com essas informações escalares.
Bom, alguns casos particulares de rotação em torno do eixo fixo. E aí a gente vai fazer analogia simples com o movimento retilíneo de uma partícula. A gente tem que a velocidade angular é a derivada da posição angular e a aceleração angular é a derivada da velocidade ou a derivada de segunda posição. Quando a gente tem uma rotação uniforme, quer dizer que a aceleração angular é nula. E, portanto, a gente tem uma velocidade angular constante e uma posição angular que é linearmente dependente do tempo. Ok? Então, essas equações, na verdade, são as mesmas que o movimento retilíneo, uniforme, mas você tem que acrescentar o adjetivo angular nas formas que você tem. E, no caso, uma rotação uniformemente variada, agora a aceleração ela é constante, ok? E a gente obtém as fórmulas que você já conhece para a velocidade angular e a posição angular. E essa aí, a analogia, na fórmula análoga à equação de Torricelli, mas no caso de uma rotação. Bom, nesse exercício que eu vou resolver um vídeo à parte, a gente tem um cabo, né, que está girando e que vai justamente fazer levantar ou abaixar, né, esse peso. Então, o que a gente sabe? A gente tem algumas informações no ponto C, tem aceleração constante e velocidade inicial, que aponta para a direita, e a gente quer ter algumas informações sobre o número de rotação de revoluções dessa polia em 2 segundos, a velocidade e o deslocamento justamente do ponto B, bom, e a aceleração inicial desse ponto D que está na polia. Bom, agora vamos passar no movimento plano geral. Okay? E a gente vai justamente usufruir das informações da cinemática, da translação e da rotação em torno do eixo fixo. A gente vai ver por quê. Então, primeiro, a definição. O movimento plano geral é simplesmente um movimento no plano, mas que não pode ser descrito como sendo uma translação nem uma rotação em torno do eixo fixo. Ok? Agora, o ponto interessante é que esse movimento plano geral ele pode ser descrito como a combinação de uma translação com uma rotação de eixo fixo. Por isso que a gente estudou a cinemática desses dois movimentos em particular. Então, por exemplo, né, a gente viu na introdução que o rolamento é um movimento plano geral. Pegou essa roda, como eu vejo que não é uma translação. Eu ligo aqui, ó, 2 pontos do meu corpo e ao longo do movimento a gente vê que essa direção ela muda. Não é uma translação. Bom, também não é uma rotação do eixo fixo, o eixo se mexe. Aí a gente vê que a gente pode descrever esse movimento de rolamento como uma translação e após essa translação, uma rotação, ou vice-versa, né? Rotação e depois translação, como você quiser. Bom, desse movimento que parece ser um pouco mais complicado, também pode ser descrito essa barra B aí, ó. Você pode primeiro fazer a translação do ponto A até onde? Até a sua posição final, e depois você gira, né, a barra em torno do ponto A, até a posição final do ponto B. Então, esse movimento plano geral pode ser descrito sempre como essa combinação. O ponto interessante e importante a entender é que essa é uma característica geral, a gente está falando de movimento, mas também instantânea. A cada instante, você pode descrever aquele movimento instantâneo como a combinação de uma translação e uma rotação. E a gente vai utilizar essa aí para descrever a cinemática desse movimento. Bom, então vamos ver a parte da velocidade, tá bom? E a gente vai ver a velocidade absoluta e relativa para o movimento geral. A gente viu na cinemática do ponto material, né, que a velocidade do ponto B é igual à velocidade do ponto A, mais a velocidade do ponto B em relação ao ponto A. E a gente vai aproveitar dessa forma, desse conhecimento, para aplicar no caso do movimento geral. O que a gente sabe? Né? A gente pode ver essa parte aqui, ó, que a velocidade não muda, é igual para todos os pontos, como a parte da translação. Essa parte aqui da velocidade do ponto B em relação ao ponto A, a gente vai associar ela à parte da rotação em torno do ponto A. Então, fazendo isso aí, ó, aí a gente vê aqui um movimento geral, pegar os dois pontos aqui, ó, A e B, que tem velocidade diferente. Vou descrever esse movimento instantaneamente como uma translação e uma rotação. Na translação, vou pegar as informações do ponto A. Então, todos os pontos do corpo rígido têm a mesma velocidade. Qual a velocidade?
a velocidade do ponto A, que é o meu ponto de referência. E vou associar depois ao movimento de rotação em torno justamente daquele ponto, que agora, nesse movimento, ele está fixo. E o resultado da velocidade desse aí vai ser igual à velocidade dessa translação mais a velocidade que tem na rotação. Então, aqui no tem vai ser zero. No ponto B, também, a velocidade aqui, VA, mais a velocidade de B em relação a A. E a soma disso aí vai me dar VB. E o que a gente sabe? Como aqui a gente tem um movimento de rotação, que a gente vai chamar de rotação pura, em relação ao eixo fixo, a gente sabe, né? Essa velocidade, ela é tangente a círculo, né? Ela tem essa fórmula vetorial, mas também, como a gente está no plano, a gente pode utilizar as informações escalares. Então, a gente sabe a direção tangencial, o sentido, né? A regra da mão direita, se gira assim, vai para lá. E a intensidade vale R ômega. Depois que a gente tem isso aí, a gente, como tem 3 vetores, né? A gente pode utilizar o triângulo de vetores para resolver essas informações.